Olá, pessoal. O Momento Papo de Mãe está no ar, como vocês podem ver. Hoje o nosso tema é a amamentação. Quem está ali é a Renata, que está amamentando a Marina de 4 meses, né, Renata? Obrigada por ter vindo. Prazer. E ela é irmãzinha da Cecília, de 2 anos. A Renata já tem 2. E olha que bonitinha, bem na hora que ela estava com fome. Já chorou bastante aqui, agora ela está mais feliz. Também participa do papo a doutora Jane Smith, que é neonatologista, pediatra, né? Uma incentivadora da amamentação, faz um trabalho maravilhoso. Doutora Jane, seja bem-vinda. E olha que importante, o Brasil é referência mundial em amamentação. No país, 41% das mães amamentam exclusivamente até os 6 meses. O dobro da taxa registrada nos Estados Unidos, Reino Unido e China, por exemplo. Que bom, né, doutora Jane? Mas a gente sabe que não é tão fácil amamentar assim e precisa estimular, né? A gente sabe que é importante a mãe já na sala do parto dar o peito, né, doutora Jane? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Essa é uma parte que o Brasil pode se orgulhar. Desde o acordo que o Brasil fez com a Unicef, várias instituições trabalham em função da amamentação e por isso nós temos esses ótimos resultados. A gente sabe que a decisão de amamentar, ela começa no pré-natal. É em torno da 32ª consulta que o obstetra deve incentivar e orientar a mãe das vantagens para ela, de não ter um câncer de mama, de ela ter um útero que regrida mais rápido e não ter sangramento. E aí a gente vai para a sala de parto e daí vai para a instituição, para a maternidade, deixar o nenê ficar com a mãe. E do obstetra entregar imediatamente o bebê para a mãe e lá ele está acordado naquele primeiro minuto. Ele suga e depois ele dorme esse primeiro dia. E aí quando ele acorda ele lembra do cheiro da mãe, ele está colonizado pela flora da mãe e aí ele vai ter menos infecção e ele vai começar a mamar melhor. Agora, doutora Jane, muda muito de uma mulher para outra, porque os peitos são diferentes também, não é? De acordo com o próprio bebê, tem bebê que já suga, já nasce sabendo, outros vão ter que aprender, né? Então, até para a gente desmistificar isso, porque pode ser muito fácil para algumas e mais difícil para outras que vão precisar de ajuda, é isso? Daí que vem o papel do pediatra e da instituição, que é essa ajuda e ensinar. A gente tem trabalhado nas maternidades que eu trabalho numa pública e numa particular. Nas duas nós temos um treinamento intensivo com as auxiliares de enfermagem para que elas fiquem ao lado da mãe já no momento do nascimento e já orientem. Todo mundo consegue amamentar, desde que seja ajudada. Parece que a Renata teve uma dificuldade na primeira filha. Por quê, Renata? Conta pra gente. Tinha, né, os 2 bicos do seio invertidos. E é engraçado, durante todo o pré-natal, o médico que eu tinha na época, não fez nenhuma recomendação. Eu que fui atrás, pesquisei a respeito, porque eu sabia que eu ia ter dificuldade. E aí, na primeira semana, foi muito difícil, porque eu estava usando o bico de silicone, que não é nada fácil, o bebê demora muito. E aí, na primeira consulta com o pediatra, ele me apresentou para um aparelhinho que vem dos Estados Unidos, que ajuda a puxar o bico do seio para fora. Eu usei esse aparelhinho e já na sala do consultório, eu já amamentei a Cecília direto no peito pela primeira vez. Olha só, se não tivesse essa orientação, talvez você até tivesse desistido, né? Porque Sim. a mulher está cansada, o peito doendo, né, doutora? O conhecimento liberta, eu sempre digo isso. Quer dizer, essa orientação já deveria ter vindo na consulta antes do nascimento. Seria importante que tivesse, por isso os cursos de amamentação, por isso uma consulta ao obstetra ou a um pediatra um tempo antes de nascer, isso ajuda bastante. E mesmo que o bebê, então, que tem uma dificuldade no começo, ainda dá tempo de reverter isso, né, Com doutora? certeza, dá tempo. E na maternidade a gente tem a obrigação esses dias de ensinar. É que atualmente a alta é bem precoce, por isso eu oriento também o retorno bem precoce, com 2 dias, porque é o tempo de você não perder essa chance. Você volta depois de uma semana, 15 dias, já perdeu tempo, já não está amamentando, já está com a mamadeira, então voltar logo para rever o peso, a icterícia e a amamentação. E até os 6 meses, só o leite do peito, sem suquinho, sem água, sem nada, né, doutora? Se a mãe for bem orientada, o neném engorda muito bem só com o leite do peito, não precisa dar nada mesmo. A gente vê que a Marina está satisfeita agora, ali, né? E a minha primeira filha nunca teve problema de peso, aliás, sempre foi até bem gordinha, assim. E eu pude amamentar exclusivamente no peito, com a ajuda desse aparelhinho, sem problema nenhum. E daí para a segunda, o seu peito já estava preparado, então? Já, daí você vê as vantagens de ser segunda filha, né? Com a Marina, eu já amamentei na sala de parto já. E ela pegou o bico super bem. E aquelas mães que ficam com ferida, assim, no peito, tem como tratar e ainda conseguir continuar amamentando? Com certeza, orientação e vai em frente.
doente. E daí, quer dizer, depois que o bebê começa já a introduzir alguns alimentos, a mãe ainda pode continuar amamentando no peito. A orientação também, do né? Unicef é o aleitamento materno continuado após 6 meses e introdução da alimentação. Quer dizer, até 2 anos pode dar, como é que é? Você Não tem pode dar limite. tranquilamente, mas aí a mãe está voltando a trabalhar, fica mais difícil, vai da disponibilidade dela. Mas para o bebê, alimentação e complementa com leite, ela pode retirar. A Marina tá chorando agora porque ela já mamou, tá alimentada e agora vem o soninho, né? O chorinho faz parte, né? Esse chorinho de bebê. O Momento Papo de Mãe volta já com mais dicas da doutora Jane sobre amamentação. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. O tema de hoje é amamentação. A Marina já mamou, agora ela vai dormir. Doutora Jane, depois de mamar, tem que colocar toda vez em pé para arrotar? É importante colocar em pezinho para rotar, ou pode deitar também um pouquinho elevado, porque toda criança tem um pouco de refluxo, um pouco de refluxo fisiológico, ela rota e volta um pouquinho de leite. Aí é bem mais seguro. Mas agora as mães ficam preocupadas que tem vezes que a criança não arrota, né? Mas se Só só deixar em pé, 10 tudo bem. minutinhos, você não conseguiu que arrotasse, você pode colocar no berço, mas sempre de barriguinha para cima e notar que os berços não são retos. Você tem que colocar alguma coisa para que ele tenha uma inclinação de pelo menos entre 15 e 30 graus. Acho que a Renata até estava com uma dúvida justamente sobre isso, sobre se a criança pode dormir logo depois que mama, não é? Porque na verdade você fica um bom tempo amamentando. Eu normalmente amamento meio no escurinho já para a criança já entrar no clima, digamos assim, né? E fica mesmo a dúvida de quanto tempo que você tem que ficar com o bebê em pé. Porque normalmente ele já está dormindo e tudo mais, né? 5 a 10 minutos de arrotar ou colocar no berço inclinado, pelo menos 30 graus. E muda muito a orientação, né, doutora Jane? A minha filha já está com 13 anos e quando ela nasceu, a orientação era um determinado tempo num peito, outro determinado tempo no outro peito. E hoje fala muito sobre livre demanda. Qual é a recomendação hoje? A recomendação é livre demanda. Dizem que na medicina, a cada 5 anos, fui num congresso americano, o conhecimento muda e a cada 10 ele prescreve. Então, realmente as coisas vão mudando e a gente tem que ir mudando. E algumas coisas voltam também. Então, eu acho assim, que a gente não tem que ter verdades como absolutas e nem ser muito radical. Eu nunca fui, eu acho que isso sempre foi bom para mim. Mas o que afinal é a livre demanda? O bebê chorou, você dá o peito? O nenê chorou, você amamenta. Você amamenta bem com o seio, esvazia esse seio, porque no final vem a gordura. E a gordura é que dá a saciedade. É por isso que a gente também, até de adulto, fica feliz com uma gordurinha que não é saudável, mas que deixa a gente muito feliz. De preferência, esvaziar bem o seio para que saia o começo, o meio, o fim, todas as partes do leite. Se for necessário, você dá o segundo e aí começa na próxima mamada com aquele seio que foi segundo. Como é que você faz hoje, Renata? Na verdade, eu percebo pelo chorinho. Se ela já dormiu. Se ela mama num peito e ela dá um chorinho, normalmente eu dou uma acalmada nela, porque é isso. Dá pra sentir que tem um arzinho aí que precisa sair, né? Mas difícil, como ela pega bem no peito, normalmente nem precisa. É importante falar sobre a pega também, né? Porque muitas mães têm essa dificuldade, não sabem, o bebê não sabe e a mãe também não sabe como colocar o bico, né, na boquinha do bebê. Tem 2 coisas importantes para a gente ensinar já no pré-natal. A pega e a posição. A pega, o bebê tem que pegar a areola inteira. Muitas mães não têm bico. O bico tem que ficar no céu da boca. Não é o bico que faz, pegar a areola inteira e abrir a boca do neném. Pegar o dedão, abre bem. Mas para você ter uma boa pega, você tem que ter a massagem e deixar aquele bico mole, senão não consegue. Então tenta pegar isso aqui, não dá. Se você esvaziar, jogar um pouquinho de leite fora, com a massagem, você faz um lado, você apoia, o outro você massageia a mama toda, dá a volta Porque fica toda. muito cheio, né? Aí você tem que massagear o bico também, tirar um pouquinho de leite, passa esse leite no bico, aí abre bem a boca do bebê. Isso é a aula da pega. Como o lábio pegar. tem que ficar para fora, Ele né? automaticamente Igual boquinha de fica, peixe, você não vai fazer o lábio ficar para fora, ele fica se a pega for boa. Mas daí, doutora, como é que faz, por exemplo, se o bebê mamou só num peito e não quer pegar o outro, só que o peito tá cheio de leite, aí como é que faz? Aí você tira, faz a massagem, retira, pode armazenar,
porque vai fabricar de novo. Não fique preocupada que quanto mais você tira, mais produz. Por isso é que a gente não incentiva a chupeta, porque fica chupando, diminui a quantidade de leite também. E é uma pena, você vai produzir mais e deixa de produzir. Aí começa a produzir cada vez menos e vai secando. E daí, à noite, até que fase precisa... Como que a gente sabe se precisa acordar o bebê à noite para amamentar ou não? Você não precisa acordar, com exceção de alguns prematuros que a gente dá uma alta mais precoce, que a gente pede aí então para amamentar acordando à noite. Em geral, se eles tiverem fome, eles vão acordar depois de 3, 4 horas por 2 a 3 meses. Agora, o prematurinho que você dá alta às vezes precoce com 1.800 por aí, a gente pede para acordar a cada 2 horas. Quer dizer, o bebê maior de 8, 9 meses que acorda à noite já tá, não precisa, alimentado ele está, né? Quer dizer, ele já está exagerando. Ele está, mas nós é que falhamos, a gente dá para eles várias coisas, dá a chupeta, aí cai a chupeta, ele quer a chupeta. Então esse é um dos problemas de ensinar a chupeta, ele não se acalma, todo mundo acorda, você acorda, eu acordo, só que ele acostumou que ele ou dormiu no colo, então ele quer o colo, ou ele está com a chupeta, ele quer aquilo que tinha antes, aí ele não dorme sozinho. Gente, eu vou aproveitar agora para ler uma questão que chegou aqui pelo e-mail do Papo de Mãe, aproveitando que a doutora Jane está aqui, muitas mães mandando perguntas, né, sobre as crianças, e essa pergunta que chegou aqui pelo e-mail é da Fabiana Rodrigues de São Paulo, obrigada pela sua participação. Fabiana, ela diz o seguinte, doutora: eu sou mãe do Teodoro de 11 meses e meio. A minha preocupação está muito grande, pois o Theo se recusa a comer e só quer o peito. Inclusive as frutas que ele já estava comendo bem, começou a rejeitar. A única coisa que ele ainda aceita é o iogurte natural. Ele está se desenvolvendo bem, cresce, ganha peso, porém me preocupa muito a questão da comida. No que se refere à alimentação, eu já tentei de tudo, disse a Fabiana. Fabiana, realmente eles adoram o peito, só que o seu bebê já está grande e ele precisa do peito, mas ele também precisa da comida. Uma dica é pedir para outras pessoas oferecerem. E uma coisa muito importante é você dar a mesma fruta repetidamente. Uma ideia é comprar uma boleira, daquela que vai tirando bolinhas das frutas, e você dá as frutas na mão e vai deixando a criança pegar. Está muito associado a mão com a fome. Então você dá frutas e deixa pegar na mão. E você pode fazer isso inclusive com outros alimentos. E não dá o leite, não dá o seio toda hora. Seja um pouco rígido e coloque horários. E eu tenho uma sugestão de um livro, vou mostrar aqui, O Diário de Bordo do Parto, da Luciana Herrero, pediatra, que já participou do Papo de Mãe. Então, uma sugestão aqui para as mamães grávidas, o Diário de Bordo do Parto. Doutora Jane, muito obrigada pela participação aqui no Momento Papo de Mãe. Obrigada para a Renata, para a Marina que dormiu, que bonitinha. Muito obrigada. A Renata é editora de livros, está se preparando para voltar da licença maternidade, não é isso? Verdade. Está pronta? Estou. O Momento Papo de Mãe termina aqui. Até a próxima na TV Cultura. Tchau, até!